Bom pessoal, aqui é mais um vídeo pro canal Murilo Love Chess. E que nos próximos vídeos eu vou estar postando partidas minhas que foram jogadas no campeonato de xadrez Potiguar Absoluto, que está sendo realizado aqui em Natal entre os dias 10 e 18 desse mês. O torneio é composto por 12 jogadores, serão disputadas 11 rodadas, cada jogador vai jogar com cada jogador. O ritmo de jogo é de 1 hora e meia mais 30 segundos por acréscimo a cada lance, ou seja, as partidas podem durar mais de 4 horas, se for o caso. E nessa primeira rodada eu estava com as peças negras e meu adversário foi o David Frankenthal, que tem origem belga, mas que reside aqui em Natal. Ele optou por jogar D4. Veja que na abertura de xadrez, as peças brancas têm vários lances disponíveis, mas os mais populares são E4 e D4. A ideia de D4 aqui é já fazer uma pressão no centro, principalmente em E5 e em C5. E libera o bispo para jogar também. Eu joguei D5. D5 com a ideia parecida, simétrica na verdade. Dominar E4 e C4. E já libera o meu bispo também para jogar. Ele jogou C4, questionando aqui esse meu peão. E aqui as negras têm várias respostas para esse lance C4. Tem C6, que se chama de defesa eslava. E6, que é ortodoxa. Existe o peão toma, gambito. O gambito aceito. Existem outras opções, como cavalo, C6, bispo, F5, E5. Mas as mais populares são essas três que eu falei: C6, E6 e tomando. Eu preferi optar por tomar, jogar o gambito, aceito, que a ideia é que se ele não fizer nada, eu tô com um peão a mais, né? Eu tô com 8 peões, ele só tem 7 peões. Então se ele não fizer nada, eu vou ficar segurando esse peão, vou ter a vantagem material e vou ganhar a partida. Mas veja que esse peão ele é recuperado facilmente, principalmente nas linhas com E3. O meu adversário ele optou por jogar E4, que também é uma linha. Não existe só com E3, existe com E4. Já colocando uma pressão muito grande aqui no centro. Veja que todas essas casas aqui estão dominadas pelos peões brancos. C5, D5, E5 e F5. Então o preto tem que fazer alguma coisa para disputar esse centro. Eu não posso deixar esse centro só para as peças brancas. Eu optei por jogar E5. Já batendo aqui no peão de D4. Veja que eu ataco o peão e a dama também ataca o peão. Dois ataques enquanto ele só tem uma defesa. Ele seguiu com cavalo F3. Podia ser jogada E5 aqui também. Mas cavalo F3 é jogável, porque defende o peão. E aí eu tomei. Toma D4. Ele pode tentar tomar agora, mas o mais interessante é tomar com bispo C4, porque já deixa o rei aqui em questões para rocar. Bispo toma C4, o rei já pode rocar. Veja que esse peão aqui é muito difícil dele ter um apoio. Pode ser um C5 aqui. Mas esse peão é facilmente recuperado. Se eu jogar C5, já tem um B4 aqui batendo na estrutura. Esse peão vai cair aqui de qualquer forma. Nessas linhas de gambito da dama aceita, tentar segurar esses peões aqui pode ser perigoso para as negras. Geralmente é melhor deixar as brancas tomar mesmo, tentar priorizar o desenvolvimento. Eu acabei jogando bispo B4. A ideia de bispo B4 é tirar uma peça aqui que está atrapalhando o roque negro, já com ganho de tempo. Por que com ganho de tempo? Porque eu estou atacando o rei, que está em E1. Ele tem que proteger aqui com alguma peça, ou com cavalo, ou com bispo. Com cavalo não é interessante porque o bispo fica preso. Então bispo D2 seria uma resposta bem interessante, bem plausível. Questionando o bispo também, né? Veja que se eu deixar meu bispo, se eu jogar um cavalo F6, o bispo está caindo em B4. Então não é interessante. Eu tenho que ou voltar ou tomar esse bispo D2.
tentar proteger também, mas o mais comum é a tomada aqui. Que aí as brancas tem que decidir se vai tomar de dama ou de cavalo. A opção aqui mais jogada é cavalo tome D2. Por que cavalo tome D2 é melhor? Porque a dama ela sai mais facilmente aqui nessa diagonal B3, A4. Se eu tomar de dama, o cavalo é bem mais complicado de sair. Não pode sair por aqui porque a dama vai estar, né? Vamos supor, tomei aqui. Se eu tomar aqui, o cavalo ele não tem essa casa, não tem essa, porque a dama só teria essa, mas essa casa é muito longe do centro. Ou seja, o cavalo tem que se centralizar. Então não é uma boa opção tomar de dama, mas sim de cavalo. Cavalo de B tome D2. Eu joguei cavalo C6, dando um apoio aqui pro peão. Tem apoio da dama e do cavalo. Ele jogou cavalo B3, colocando o ataque do cavalo, dos dois cavalos e da dama no meu peão em D4. Veja que eu continuo com um peão a mais. Eu tenho 7, ele tem 6. E ele está tentando recuperar esse peão aqui para ficar igual em material. Apesar de eu ter um peão a mais, ele tem um desenvolvimento melhor. Ou seja, as peças dele menores já estão todas desenvolvidas. Enquanto meu bispo e meu cavalo ainda estão nas casas iniciais. Então, apesar de eu ter um peão temporário, o meu desenvolvimento está bem atrasado. Eu segui depois de cavalo B3. Eu segui com cavalo F6. A ideia é bater no peão de E4 e tirar uma peça já para rocar aqui. Veja que o peão de E4 não tem nenhuma defesa. Ele seguiu com o roque, armando uma cilada. Porque se eu tomar agora, é muito perigoso aqui essa cravada na coluna, é muito perigoso aqui para o negro. O rei tá na posição inicial aqui, o cavalo, se eu rocar, por exemplo, o cavalo tá caindo, né? Então é bem perigoso essa cravada. A tomada desse peão não é interessante agora para o negro. Eu roquei, porque agora sim. Agora eu tô ameaçando tomar que não vai ter mais cravada. Veja que a torre, quando vem para aqui, o cavalo simplesmente pode voltar, já que o rei não vai estar em E8. Então roquei também. Ele jogou torre E1, protegendo o peão. Eu joguei bispo G4, desenvolvendo mais uma peça e já cravando aqui, cravando na diagonal, a dama. Veja que se esse cavalo sair daqui, a dama cai na hora, cai no mesmo momento. Então não pode tirar o cavalo nesse momento. Se o cavalo sair, a dama já era. Ele jogou E5, já deslocando o meu cavalo da F6. Eu tenho que tirar esse cavalo daqui para alguma casa. Aqui eu não posso porque a torre toma. Eu podia vir para D7 ou para D5. Eu preferi jogar o cavalo em D5. Aquela mesma ideia. Se eu for para lá, não é interessante, né? Levar o cavalo para a borda. Então eu tento ao máximo centralizar as peças. Por isso que eu joguei cavalo D5. Cavalo D7 também é uma boa opção. Cavalo D5. E aí ele tomou o peão. Veja que agora ele toma um peão. Cavalo de B toma D4. E aqui eu pensei bastante. Eu pensei uns 20 minutos no que eu ia fazer da vida, né? Eu tomei o cavalo. Cavalo toma D4. Veja que ele não pode tomar de cavalo porque a dama tá caindo, né? Se cavalo toma, a dama cai. Então tem que ser de dama. Dama toma D4. A dama toma D4. E aí eu pensei muito também. Gastei muito tempo nesses dois lances aqui. Do cavalo toma e agora. Eu resolvi entrar no final. Não sei se é melhor. Apesar da estrutura aqui. Tomei o cavalo, né? Apesar da estrutura do branco não tá tão legal. Ele tem um bispo e eu tenho um cavalo, né? Veja que a peça branca aqui pode ser mais forte do que o meu bispo, já que a posição tá aberta e tem peões nas duas alas. Porém, a posição dos peões branco, veja que é bem
bem pobre, digamos assim, bem ruim. É uma estrutura que é facilmente atacada. Ele tomou de G, tem que tomar, não pode perder um cavalo assim de graça. Eu joguei cavalo B6, já atacando o bispo e atacando a dama aqui, tô ameaçando a dama. Ele tem que fazer alguma coisa. A minha ideia era que se torre, um exemplo, se torre defendendo a dama, eu tomaria, ele tomaria, eu tomaria, e aí eu jogaria esse final de torres, que eu tenho uma estrutura melhor. A minha ideia inicial era essa. Eu jurava que ele ia fazer isso, só que ele jogou dama toma dama. Dama toma dama. Eu tenho que recapturar essa dama de alguma forma. O mais exato seria tomar de F. Mas eu acabei tomando de A. Por que tomando de A não é tão interessante? Porque ele já pode jogar aqui um E6 ameaçando E7. E6 ameaçando E7. É bem chato aqui para o negro. Ele acabou não jogando, ele jogou outra coisa. Eu acho que ele não viu, ou seja, ou não calculou e não achou interessante, não sei. Mas era o melhor para mim, era tomar aqui de F mesmo, torre de F. Se é 6, tranquilo. A outra torre já não está em F8 aqui para levar o garfo. Seguindo que eu joguei, torre de A toma D8. O bispo dele está sendo atacado, era para ter jogado E6, só que ele seguiu com o bispo em B3. A ideia de bispo em B3 é proteger o bispo e já tira as casas que o cavalo podia ir. Veja que esse cavalo pode ir para essas 3 casas. E nenhuma das 3 ele pode ir normalmente porque o bispo toma. Se eu jogasse cavalo aqui em D5, ele podia já cravar aqui com a torre esse cavalo. Então não era tão interessante assim de cara também jogar cavalo D5. E ele continua ameaçando aqui o E6. Tirar essas setas. Então, bispo B3 com a ideia de deixar esse cavalo não muito ativo. Depois de bispo B3, eu segui com o rei em H8. Rei em H8 já para tirar essa cravada desagradável aqui, porque o bispo tá olhando pro rei em G8, né? Então eu já tiro esse rei, é um lance profilático. E a ideia também é simples, é um tema tático, porque se ele avançar esse peão, eu tomo e a torre já tá atacando aqui o peão de F3. Veja que nessa linha, se ele joga E6 e eu tomo, o bispo toma com cheque. E aí eu não tenho tempo de tomar o peão em F3. Ou seja, o rei em H8 eu tenho um tempo a mais. É um lance profilático que ganha um tempo aí, digamos. Se seguir na linha. E ele seguiu, ele jogou E6. Seguiu com o plano de avançar esse peão. Eu tomei. E minha torre já ameaça F3. Ele jogou torre de A em D1. Torre de A em D1. Que se eu tomar, né? Eu levo checkmate. Veja que é checkmate. A torre volta, mas acaba sendo checkmate. E eu perderia a partida. Então eu não posso tomar esse peão aqui. Eu tomei a torre. Ele tomou de torre aqui. E eu não posso tomar o peão. Continuo sem poder tomar. Porque se eu tomar, a mesma coisa. Checkmate. Veja que meu rei, ele não pode avançar por causa dos peões. E se vir para aqui, continua sendo atacado. Então, se chama checkmate do fundão. Ou checkmate abafado. Então eu não posso tomar esse peão. Eu segui com G6. G6. A ideia de G6 é que agora eu tô ameaçando tomar. Porque se quando eu vim com o peão aqui e ele vem com cheque. Ele vem com cheque. O meu rei não tá preso. Ele pode jogar em G7. Então é outro lance profilático aqui. Já avançando G6 pro bispo vir para G7. Tô ameaçando o peão de lá. Se ele tomar, né? Eu tomo em F3. Ele jogou rei G2.
E agora eu não posso mais tomar o peão porque o rei tá protegendo. Ou seja, eu tô com um peão a mais. Eu tenho 6, ele tem 5. Só que esse peão ele tá sendo atacado. Já que eu não posso ganhar o peão dele, eu vou tentar defender o meu. Tirei o peão de ataque do bispo. O peão foi para E5, o bispo já não pode pegar esse peão. Ele ameaçou com torre E1, tá ameaçando tomar. E eu defendi. Torre E8, defende o peão. Já que eu tenho um peão a mais, vou tentar segurar esse peão até o fim agora. Ele jogou F4, explorando aqui a coluna. Porque se eu tomar esse peão, o que acontece? Eu perco aqui uma torre, ó. Veja que eu tomei, perdi a torre. Então eu não posso fazer essa tomada aqui agora. Porque senão... Eita. Porque senão minha torre tá caindo aqui em E8. Então esse lance é interessante, F4 aqui. Eu joguei. Eu podia jogar ou um E4. Não achei interessante jogar E4 agora. Bispo C2, vai ganhar esse peão de todo jeito. Tentar defender aqui com cavalo em D7. Cavalo em D7, bota uma defesa. Que se ele tomar, eu tomo de torre. Supor, vamos seguir essa linha aqui. Se ele tomar, eu tomo de torre. Veja que eu tô com um peão a mais. Sem nenhum risco aqui, né? Torre toma. Cavalo toma. Cavalo contra bispo com um peão a mais. Então eu tô defendendo o peão. Ele tem que procurar uma forma aí de atacar ele. É muito difícil atacar esse peão. Provavelmente o plano aqui é jogar rei G7, rei em F8 e tomar o peão aqui em F4. Porque se tomar e quando ele vir tomar a torre, eu posso tomar de rei. Ou seja, não está mais cravado porque o rei protege a torre agora. Ele jogou bispo em A4. Com a ideia de tomar aqui o cavalo, né? Vamos supor que se eu jogasse torre aqui, ele simplesmente podia tomar, eu tinha que recuperar e aí ele tomava o peão. Recuperar, ficava 5 contra 5. Então eu não posso deixar ele tomar esse meu cavalo aqui. Por isso que eu joguei C6, que evita que o bispo tome o cavalo. Ele tem que tomar alguma atitude agora aí para tentar recuperar esse peão. Provavelmente não existe mais essa possibilidade, né? Bem complicado aqui já para recuperar o peão, né? A partida ainda é jogável, mas só que recuperar esse peão é muito difícil. Ele acabou jogando agora, depois de bispo em A4. Ele jogou, eu joguei C6, jogou F, toma E5. Ele perdeu a paciência. Resolveu perder o peão mesmo. Jogar 5 contra 4. Tentar explorar aqui a posição do meu rei. Bispo dele. E atacar aqui o rei. É tanto que quando eu joguei torre, se ele trocar aqui, o jogo fica bem simples, né? Ele jogou torre em D1, já atacando o cavalo aqui em D7. Eu tenho que tirar esse cavalo. A ideia de voltar com a torre em E7 não é interessante, porque eu vou botar a torre numa posição passiva. Veja que a torre aqui em E5, ela ataca todas as casas possíveis. A quantidade de casas possíveis que uma torre pode atacar, que são 14. 4 aqui, mais 4, mais 3, mais 3. Ou seja, ela tem o poder dela máximo aqui, centralizado aqui, dessa maneira. E eu voltando para aqui, veja que o poder dela reduz bastante. Ela teria menos casas para onde ir. Por isso que eu joguei cavalo em C5. Já ganho um tempo em cima do bispo, aqui em A4. E já centraliza esse cavalo. Veja que esse cavalo pode dar um pulo aqui em E4. Pode vir para E6, F4 depois. Veja que é um lance bem posicional aqui. Já atacando o bispo. Com ideias de ataque aqui no centro. Cavalo C5. Ele podia voltar para C2, só que levaria um torre toma. Tô atacando de novo. Se ele não quiser perder.
o peão, né? Porque quando o bispo sair, eu tomo o peão de B2. Ele não pode vir pra aqui, não pode vir pra aqui, porque o cavalo toma a torre. Aqui é o peão. Então eu teria que jogar um torre C1, por exemplo, aqui, protegendo esse bispo. Ou seja, a torre dele tá muito ruim aqui. Está sendo babá do bispo aqui em C2. Ou seja, é uma posição bem restringida aqui do branco. Ele optou por bispo. Bispo em B3. Em vez de bispo C2, bispo B3. E aí, bispo B3 também. A posição do branco já é muito ruim aqui. Quando eu jogo cavalo em C5. Talvez o erro da partida tenha sido o bispo A4. O bispo A4 não foi tão interessante. Joguei C6, ele tomou, tomei. Atacou meu cavalo. E aí o cavalo C5 é muito forte aqui atacando o bispo. Já analisou aqui bispo C2 também não é bom. Ele jogou bispo B3. Se bispo C2. Talvez bispo C2 seja melhor. Seja melhor que bispo B3. Eu teria jogado bispo C2. Mas ele jogou bispo B3. Porque bispo B3 já eu posso tomar aqui. E a estrutura de peões da branca é muito ruim aqui. Tá com 4 peões. Eu tô com um peão a mais. Só que a estrutura é muito ruim, veja. Tem 3 ilhas de peões. 3 ilhas de peões aqui. Enquanto o branco só tem 2. 2 ilhas. Então, 2 ilhas é bem melhor do que 3. Esses peões dobrados aqui da branca pode ser uma fraqueza. Como foi explorada. É uma fraqueza que foi bem explorada aqui no final da partida. Ele tomou de A. Tem que tomar, né? E eu joguei torre B5. A ideia de torre B5 já é atacar o peão de B e proteger o próprio peão de B aqui. Porque vamos supor... Ah, mas você podia atacar o peão de B também aqui. Atacar esse peão. Só que eu levaria um cheque aqui, ó. Eu levaria um cheque aqui. O rei tem que sair para G7. E aí cheque de novo. E aí para onde o rei for, vamos supor, rei F6. Aí a torre branca que vai fazer a festa aqui. Os peões na sétima fileira das negras. Então, qual a diferença? A diferença é que com torre B5, se as brancas virem com cheque, rei G7, torre D7, rei F6, elas podem tomar aqui. Mas se o rei for para H6, por exemplo, as brancas não podem tomar. Não pode tomar porque a torre está defendendo. E o peão continua sendo atacado. Ou seja, a torre teria que vir. E o meu rei está melhor. A gente vai para a mesma posição que estava. Só que eu com o rei melhor. Meu rei estava em H8 na outra. Aqui ele está em H6. Já podendo atacar aqui via G5. Então por isso que eu joguei torre em B5. Já que defende e ataca ao mesmo tempo. Ele seguiu aqui com torre D3. Veja que essa aqui é a mesma posição da que a gente analisou, só que na que a gente analisou o meu rei está em H6, ou seja, uma posição com o rei mais ativo, ou seja, uma posição melhor. Eu segui com o rei G7. Tem tantos lances outros de peão, melhor colocar o rei numa posição mais ativa. Ele jogou rei G3, eu joguei rei F6. Aqui eu já podia seguir com a ideia de um plano, que foi o plano que ele acabou desistindo, que era torre D5. Porque se ele tomar, né? Na hora que eu jogo torre D5. Vamos supor que eu jogasse torre D5. Se ele tomar essa torre, esse final aqui é extremamente ganho para o negro. É muito fácil de ganhar esse final com um peão a mais. A ideia é avançar esse peão, o rei vai atrás do peão. E aí o rei negro faz a festa aqui dos peões brancos. Então trocar essas torres aí é um suicídio. Mas eu preferi ativar o rei de início, assim, ativar o rei. Tentar também que ele avançasse esses peões aqui para facilitar a minha entrada e a entrada da torre depois. E foi o que aconteceu durante o final da partida aí. Eu joguei rei F6. E ele jogou H4. Veja que lance H4 tentando ganhar um espaço aqui
Só que é uma faca de 2 gumes. Ele pode melhorar aqui essa torre de alguma maneira. Só que tá fazendo lance com peões ganhando espaço. Só que esses peões, quanto mais avança, mais difícil de segurar eles. Então, é uma faca de 2 gumes. Tem que pensar bem aqui no avanço desses peões. Eu joguei A5. A ideia de A5 já é fixar aqui as fraquezas aqui das negras. B4, B3. Veja que se o peão... Vamos supor que minha torre não tivesse aqui. Se o peão lá avançar, né? Eu posso tomar de peão. Veja que nessa posição não. Se minha torre sair daqui, o peão pode avançar com facilidade. Já com a 5 aqui, eu já seguro essa fraqueza. E aí ele seguiu com F3. F3. E aí F3 interroga, por quê? A minha ameaça é torre D5. Eu estou ameaçando tomar torre D5. Jogar torre D5. Para vir para D2. Veja, a minha ameaça é essa aqui. Torre D5. Quando ele sair aqui, ó, para uma dessas duas casas. Se ele tomar é ruim, como a gente viu. Se ele deixar a torre aqui na coluna, eu simplesmente tomo a torre dele. Então ele tem que sair do meio, né? Ou jogar aqui, ou jogar aqui. Vamos supor que ele joga aqui. Aí tem um torre em D2 já atacando esse peão. Esse peão não tem como proteger. Qual é a diferença sem o F3? Que ele podia jogar a torre em F4 cheque. E aí tem uma posição mais ativa aqui. Eu tenho que mover meu rei. Ele pode ficar continuando dando cheque aqui, infernizando. A posição das brancas já é muito ruim, mas uma melhor saída seria jogar outro lance, menos F3. Porque aí deixar essa casa aqui pro cheque na hora que eu jogar a torre em D5. O F4 igualmente. Ruim igualmente, porque eu vou jogar a torre D5 e o peão de B vai cair. Ou seja, eu vou ficar com outro peão a mais. Ou seja, seriam 2 peões a mais. É cruel. Então ele jogou F3. Eu joguei torre D5. E aí ele acabou abandonando a partida. Porque não tem, né? Torre C3 aqui. Levaria um torre. E a posição é muito ruim aqui para o branco. Veja que as brancas não tem talvez um H5 aqui batendo na estrutura. Mas eu tomaria o peão. Não sei aqui. Depois de torre D5 já é muito difícil. Torre E3. Rei D2. Torre D2. E aí já é bem complicado aqui para as brancas. Tem o que fazer. Ele acabou abandonando e essa foi a primeira partida. Ganhei aí. Amanhã tem mais outra. E vai até dia 18 nessa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.